poucos ainda é um grande problema. Parece muito mais, prefeito. A gente faz a contagem todos os dias e publica o boletim. Né? Inclusive, enquanto tem e com o registro fotográfico, com o sistema de drone com contagem. É um processo feito com bastante transparência. E mesmo assim faz uma ação como essa. Agora, outro dia eu coloquei no Google, Cracolândia, São Paulo 2015. Aí a gente traz da memória o que era aquilo. Tá ruim, mas era bem pior. Hoje a gente tem mais de 2.000 em tratamento. Mais de 200 traficantes presos. Estamos fazendo agora um sistema importante para a cidade, que é o Smart Sampa, a colocação, a gente vai colocar 20.000 câmeras na cidade para ajudar com a questão de tecnologia na questão de segurança. A Cracolândia, a gente tem uma condição hoje, eu e o governador, estamos determinados, Pedro, a fazer esse enfrentamento. Não colocar esse negócio no campo, mas fazer enfrentamento. Ofertar o tratamento às pessoas que estão com esse problema de dependência, prisão para os traficantes e reorganização. Agora tem um dado... Cogitam internação compulsória? Tem um dado que eu vou te dar que vai complementar a minha resposta a essa sua pergunta. A Unifesp fez uma pesquisa e desses 1.000 e poucos que ficaram, olha que dado impressionante, Pedro. 57% estão há mais de 5 anos. 39% há mais de 10 anos. É lógico que quem está tantos anos sobre a dependência do crack, é muito difícil você convencer ele com o tratamento. Eu vou lá, vejo, conheço de perto a situação. Evidentemente, a internação compulsória não depende do prefeito, né? Depende do médico fazer o laudo e do juiz concordar. Para algumas situações, eu acho que deveria ser feito porque as pessoas estão ali numa situação sem mínimo condição de se cuidar. Eu acho que a gente precisa ajudar essa pessoa a se tratar, ajudar essa pessoa a ter uma nova vida. Para o bem dela, eu acho que era importante a sociedade apoiar. Por que os médicos não fazem? Porque a sociedade rejeita. Criou-se uma coisa assim com relação a esse tema, do que foi feito no passado, mas hoje, assim, para algumas pessoas que estão lá numa situação totalmente deprimente, né? Então, vão morrer. A gente vai deixar ele morrer? Nós vamos ficar com um discurso e deixar a pessoa morrer e não tomar uma atitude para poder salvá-la. É essa a questão. São muitos assuntos com 2 prefeitos do Rio e São Paulo, vou te contar, mas eu vou falar agora, projetar. Ano que vem vocês estão indo para a reeleição, buscar essa reeleição. Eu não estou nem pensando nisso. Não, imagina. A resposta de política é essa. Já é ano que vem, Já é ano que vem. Imagina, né? Nem sabia. Inclusive, eu vou me aconselhar, eu vou pedir um conselho para você por ele, porque ele teve a experiência de enfrentar o Marcelo Freixo na última eleição, em outras disputas, e aí eu pergunto ao Eduardo, o Lula, ao apoiar o Guilherme Boulos, ajuda ou atrapalha o Ricardo Nunes? Não me mete isso não, pelo amor de Deus. Se você votasse em São Paulo, você votaria em quem? Pelo amor de Deus. Eu não voto em São Paulo. Pelo amor de Deus. Respondido. Já respondeu. Chega as minas, não quero falar da eleição do Rio. Então eu vou botar de outra forma. Muda de O assunto. Boulos está para o Ricardo, assim como o Freixo para o Eduardo? Não, o Freixo é meu aliado. O Freixo é meu aliado. Ele me apoiou no segundo turno em 2020. Né? Se Deus quiser, vai me apoiar no ano que vem também. Nessa hora que a gente tem, de verdade, né? Porque quando você está na função, eu já fui candidato a prefeito 3 vezes, graças a Deus ganhei as 3. Daqui a alguns anos, não sei quando é a eleição. Quando for a eleição, eu devo ir de novo. Então, assim, esse negócio, quando você está na função, na missão, né? E é o meu caso do Ricardo aqui, esse que eu posso dizer, né? A população é uma espécie de recall, as pessoas vão avaliar como é que está indo o prefeito. Tudo bem, a cidade melhorou, a perfeição não tem, né? Mas a circunstância que ele encontrou é melhor do que a circunstância que ele está entregando nesse momento. A nossa eleição vai ser o resultado do nosso trabalho. Não, mas olha só, Nunes, aqui em São Paulo, tudo indicava que você estava se encaminhando para uma aliança com o Bolsonaro. Aliás, vamos ver o que disse Jair a seu lado, logo depois que o PT oficializou o apoio ao Boulos. PT, que tradicionalmente a força dele é na capital. O Estado não é petista, mas a capital, vamos ouvir o Jair. Se for que a gente fecha uma coisa, obrigatoriamente tem que ser meu vice. Ele tem que servir a cidade de São Paulo para ser de outros partidos, até para sentar com o presidente do PL também, essa mesma questão. O vice é do Bolsonaro. Não é do Bolsonaro, o vice é nosso. Você não faz
com o candidato, não é justo, né? Então, dessa forma, que funciona. Só foi ele que está fechando. Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos gravar hoje já? Ricardo, abraçar o Bolsonaro agora não é meio um abraço de afogado, a pedra preciosa afunda. Não, você sabe que outro dia eu estava dando uma entrevista e falou, você é bolsonarista? Eu não sei nem o que seria ser bolsonarista. Eu sou ricardista, eu comecei tão cedo, rapaz do céu, trabalhar, tenho uma história para chegar e dizer que é 2 mandatos de vereador, vice-prefeito, prefeito, para falar, você imagina quanto que eu e o Eduardo batalhou para chegar, né? Não que tenha demérito em alguém ser apadrinhado, eu criei uma história, trabalhei tanto. Agora, evidentemente, a gente tem que ter apoios, né? Preciso ter um grande arco de aliança. Está definido a questão do Guilherme com o apoio do PT, né, que foi acertado no ano passado. Então eu preciso fazer, eu sou o quê? Eu sou um cara de centro, a minha vida inteira foi ser de centro, eu continuo sendo de centro, você é de centro. E você tem o legado do Bruno Covas. Tem o legado do Bruno, tem toda a gestão que já vem lá desde 17 do Bruno, e fazer com que a gente tenha um grande arco de aliança. Então vai estar possivelmente, né, o PL, o Podemos, Republicanos, União Brasil, PSDB, PSD, o que deve acontecer, porque são os partidos que participam da nossa eleição, que participou da nossa eleição em 2020 na coligação, né, que a gente vai estar trabalhando para isso. Mas você tem um governador bolsonarista, não há como negar o peso dessa aliança na sua campanha. E o Bolsonaro, ele canibalizou os aliados dele pelo caminho. Dória, Witzel, até o Tarcísio ele ensaiou jantar por causa do apoio à reforma tributária. O que seria diferente com você? Mas não sei nem se ele vai me apoiar, Pedro. É uma coisa que eu gostaria de ter o apoio do presidente Bolsonaro. Gostaria de ter o apoio do Tarcísio, gostaria de ter o apoio de outras lideranças políticas para a gente poder fazer uma grande frente. Eu tenho uma condição que eu me orgulho, que é o quê? De ser uma pessoa de centro que tem um bom diálogo. Eu queria ser isso que nem o Bruno Covas foi, né? De ter essa continuidade de governo e o que é de ser um governo que dialoga. Mas numa campanha você vai sempre precisar de apoios e o apoio vem como lastro e como fardo, muitas vezes. Por exemplo, você deseja o apoio do Lula no seu palanque ano que vem? Isso aí eu acho que não importa. Assim, tenho todo carinho pelo presidente Lula, botei nele, fiz campanha para ele. Porque é o seguinte, aí eu olho para a câmera, aquele papo de político falando para o eleitor, e olha que ele disse que não era candidato. Mas objetivamente, né? Não estou querendo apoio do Lula assim, mas aqui sendo muito objetivo. Olha, se eu ganhar a eleição para prefeito, se o Ricardo ganhar, não vai ser o Bolsonaro que vai acertar naquela cadeira, nem o Lula. Então, o senhor eleitor, esqueça esse negócio. Quem vai governar, se ganhar a eleição, vai ser o Ricardo, vai ser o Boulos, vai ser eu, vai ser sei lá quem, Fábio Bolsonaro, sei lá quem, não importa. Né? Porque no final do dia é isso. Aí começa a campanha, começa a tirar coisas do arco para botar onde? Nas redes e viralizar. Isso, por exemplo, Dudu, quero saber se você se arrepende. Eu fiz para 50 que eu acho. Não tem problema não, foi o critério que foi feito. Ninguém sabe como é que foi feito, então, passa para o meio, passa para o prefeito e fica no livro. Você vai querer comprar a senhora, eu vou botar para o prefeito. Prefeito, não tem jeito. Hoje, qualquer lugar tem uma câmera filmando tudo. Você se arrepende? Claro que sim. Você pode dar bronca nas pessoas que trabalham para você, não pode dar bronca em público. Em público, não. Então, assim, Você dá bronca no privado, gritando ou falando eu baixo? sou bravo. Sou um chefe bravo. Hoje eu sou mais tranquilo, eu já fui mais bravo. Mas eu sou um... Porque é o seguinte... Mas você fala alto? Eu vou dar exemplo. Não, hoje não, mas eu vou dar exemplo. Alguém, tem umas histórias, eu já estou muito tempo nessa estrada, tem histórias da vida. Assim, subiram as vigas da terminal, 5 vigas